Nunca imaginei que chegaria aos 72 anos para ver meus próprios filhos brigando pela minha herança, como se eu já estivesse a 7 palmos do chão. Ainda estou aqui, respirando, pensando, sentindo e, principalmente, escutando cada palavra que eles dizem quando acham que não estou por perto. Meu nome é Vera, e esta casa onde vivo há mais de 40 anos virou um campo de batalha silencioso. Só que eu não sou apenas um troféu a ser conquistado, nem uma fortuna a ser dividida. Sou uma mulher que viveu o suficiente para entender o valor das coisas que realmente importam. Foi numa quarta-feira comum de outono que percebi que algo estava errado. O ar da sala de jantar estava carregado daquela tensão que precede as grandes tempestades. Meus 3 filhos, Alexandre, Rodrigo e Elisa, tinham vindo almoçar comigo, como faziam uma vez por mês. Mas havia algo diferente naquele dia. Mãe, você andou pensando sobre aqueles papéis que conversamos? Alexandre perguntou, quebrando o silêncio, enquanto eu servia a sobremesa. Pudim de leite, a favorita deles desde a infância. Sempre achei que doces podiam adoçar até as conversas mais amargas. Que papéis, filho? Respondi, embora soubesse exatamente do que ele estava falando. Alexandre queria que eu transferisse a casa para o nome dele, enquanto eu ainda estava viva. Para evitar problemas futuros com o inventário, ele dizia. Mas eu sabia que havia mais naquela história. Pude ver os olhos de Elisa se estreitarem e os ombros de Rodrigo ficarem tensos. O pudim, de repente, parecia insosso na minha boca. Aqueles do cartório, mãe. Seria mais simples resolver tudo agora, enquanto a senhora ainda pode decidir as coisas. Ele continuou, com aquela voz que usava para fechar negócios na imobiliária onde trabalhava. Sentei-me lentamente, sentindo o peso dos meus 72 anos. Não no corpo. Graças a Deus ainda me sinto forte como um touro. Mas na alma. Ser velha não é ter rugas ou cabelos brancos. É ver as máscaras caírem e entender os silêncios melhor que as palavras. Ainda não pensei direito sobre isso, Alexandre. Respondi calmamente. Tenho tempo. A senhora não vai viver para sempre, mãe. Ele disse, e notei que tentava suavizar a dureza de suas palavras com um sorriso. Mas havia algo frio naqueles olhos. Algo que me lembrou que este homem de 46 anos não era mais o menino que eu embalava nas noites de febre. Alexandre! Elisa repreendeu, colocando a colher sobre a mesa com mais força que o necessário. Não fale assim! Estou sendo realista. Ele se defendeu. Rodrigo concorda comigo, não é? Rodrigo, meu filho do meio, sempre foi o pacificador, o que evitava conflitos. Mas naquele momento, ele me surpreendeu. Na verdade, acho que precisamos discutir a possibilidade da mamãe vender a casa e ir para um lugar menor. Este casarão é grande demais para ela sozinha. É perigoso. E ali estava. O primeiro golpe aberto naquela guerra, que eu não sabia que já estava acontecendo. A casa onde criei meus filhos, onde guardava cada memória do meu falecido marido, Pedro, de repente se tornara um ativo a ser liquidado. Um número numa conta bancária a ser dividida. Essa casa é minha casa, disse simplesmente, olhando pela janela para o jardim onde os 3 aprenderam a andar. E enquanto eu estiver viva, continuará sendo. O silêncio que se seguiu foi mais revelador que qualquer discussão. Eles trocaram olhares, e eu entendi que aquela conversa já havia acontecido antes, sem mim. Depois que foram embora, fiquei sentada na varanda, observando o pôr do sol tingir de laranja as paredes brancas da casa. Meu santuário, minha fortaleza. O lar que construí com Pedro ao longo de 47 anos de casamento. Tijolo por tijolo, sonho por sonho. Pedro tinha sido um homem simples,
Um professor de história que acreditava que nossa maior herança seria a educação dos nossos filhos. Quando ele partiu, há 5 anos, depois de uma batalha feroz contra um câncer, achei que a dor da perda seria o maior desafio da minha velhice. Como estava enganada. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras dos meus filhos ecoavam na minha cabeça como um disco arranhado. Levantei-me no meio da madrugada e caminhei pelo corredor escuro até o escritório que foi de Pedro. Ainda mantinha tudo como ele deixou. Os livros organizados por tema e autor, as canetas no porta-lápis de cerâmica que Elisa fez na escola quando criança, as fotografias antigas em porta-retratos de prata. Sentei-me na velha cadeira de couro, que ainda guardava o formato do corpo dele, e acendi o abajur. A luz amarelada revelou o cofre embutido na parede atrás do quadro. Uma reprodução de A Noite Estrelada, de Van Gogh, que compramos na nossa única viagem internacional, para comemorar 25 anos de casados. O cofre continha documentos importantes. A escritura da casa, apólices de seguros, o testamento de Pedro e o meu próprio, feito logo após sua partida. Também guardava as economias de uma vida inteira de trabalho e sacrifícios. Nada extraordinário, mas suficiente para me dar conforto nos meus últimos anos e ainda deixar algo para os filhos. Foi ali, naquele escritório, impregnado com o cheiro de livros antigos e o fantasma do homem que amei, que tomei uma decisão. Não seria uma vítima indefesa nessa história. Não seria apenas um obstáculo entre meus filhos e o que eles consideravam sua herança. Na manhã seguinte recebi uma ligação de Simone, minha melhor amiga há mais de 50 anos. Vizinhas desde que me mudei para esta casa, compartilhamos alegrias, tristezas, receitas e segredos. Foi ela quem me segurou quando Pedro partiu. E era ela quem ainda me fazia rir quando o mundo parecia sombrio demais. Como foi o almoço com as crianças ontem? Ela perguntou, depois de me contar sobre o novo namorado da neta adolescente. Difícil, respondi, enquanto observava um pardal construir seu ninho na árvore do jardim. Acho que eles estão mais interessados na minha casa do que em mim. Houve um momento de silêncio, e então Simone suspirou. Flávia está passando pela mesma coisa com os filhos dela. Depois que o Geraldo morreu, eles só falam em vender o sítio. E o que ela fez? Nada ainda. Está arrasada. Você sabe como ela e Geraldo amavam aquele pedaço de terra. Flávia diz que prefere morrer a ver estranhos morando lá. Fiquei pensando na minha amiga Flávia, uma mulher forte que criou 5 filhos praticamente sozinha, enquanto o marido viajava a trabalho. Agora, viúva como eu, enfrentava o mesmo desafio: defender o território da própria vida contra aqueles que ajudou a criar. Vou visitá-la amanhã, decidi. Acho que nós duas precisamos conversar. Ótima ideia, Simone concordou. E Vera, não deixe que eles façam você se sentir culpada por querer viver a sua vida. Não devemos nada a ninguém. Depois de desligar, peguei meu caderno de receitas e comecei a folhear as páginas amareladas pelo tempo. Entre as instruções para bolos e assados, havia anotações da minha vida. Datas de aniversário, pequenas vitórias dos meus filhos, pensamentos que não queria esquecer. Uma crônica simples de uma vida comum, mas minha. Parei numa página onde havia colado uma foto dos 5, eu, Pedro e os 3 filhos, em frente à casa recém-comprada. Estávamos todos sorridentes, cheios de planos. Alexandre tinha 10 anos, Rodrigo 8 e Elisa, a caçula, apenas 5. Pedro e eu parecíamos tão jovens, tão inocentes. Não sabíamos então o quanto o tempo pode mudar as pessoas. No dia seguinte, tomei um ônibus até o outro lado da cidade para visitar Flávia. Ela morava num sítio pequeno nos arredores, um lugar encantador, com pomar, horta
e uma vista para as montanhas que fazia qualquer problema parecer menor. Encontrei-a na varanda, tricotando um cachecol para o inverno que se aproximava. Eles querem que eu vá para um asilo. Ela me disse sem rodeios, depois dos abraços e cafés iniciais. Dizem que é para meu próprio bem, que aqui é longe de tudo. Mas eu sei que querem vender o sítio. Já tem até um comprador interessado. Sentei-me ao seu lado, observando o sol da tarde iluminar os cabelos brancos da minha amiga. Flávia tinha sido ruiva na juventude e ainda mantinha aquele espírito ardente, mesmo aos 74 anos. "E o que você vai fazer?" perguntei. "Ainda não decidi, mas não vou sair daqui enquanto tiver forças para cuidar das minhas galinhas." Ela respondeu com um sorriso triste. "E você?" Simone me contou sobre seus filhos. Relatei a conversa do almoço e Flávia balançou a cabeça, reconhecendo o padrão. "Sabe o que é o mais triste, Vera? É ver que falhamos em algum lugar. Onde foi que não conseguimos ensinar a eles o que realmente importa na vida?" Suas palavras me atingiram como um tapa. Será que tínhamos falhado? Será que na ânsia de dar aos nossos filhos uma vida melhor que a nossa, esquecemos de ensinar-lhes os valores mais fundamentais? Talvez não seja tarde demais para uma última lição. Disse mais para mim mesma do que para ela. No caminho de volta para casa, enquanto o ônibus serpenteava pelas ruas familiares da cidade, que viu minha juventude florescer e murchar, tomei minha decisão. Não seria apenas uma espectadora passiva do espetáculo da minha própria vida. Era hora de dar uma lição aos meus filhos. Uma lição sobre o valor das coisas, sobre respeito, sobre o que realmente constitui uma herança. Quando cheguei em casa, já era noite. A lua cheia iluminava o jardim com uma luz prateada, fazendo as sombras dançarem entre as roseiras que Pedro e eu plantamos quando nos mudamos para cá. Sentei-me num banco sob a jabuticabeira antiga e respirei fundo o ar perfumado pelo jasmim. Naquele momento, tomei minha decisão. Meus filhos queriam minha herança? Ótimo. Eu lhes daria exatamente isso, mas não da forma como esperavam. No dia seguinte, meu primeiro telefonema foi para Débora, uma advogada competente que conheci através de Simone. Precisava rever meu testamento e entender todas as opções legais disponíveis. O segundo foi para Teresa, minha prima de segundo grau que morava no litoral. Precisaria de aliados para o que estava planejando. "Quer fazer o quê?" Teresa perguntou incrédula quando expliquei meu plano. "Quero dar a meus filhos uma lição que nunca esquecerão." Repeti. "E preciso da sua ajuda." Houve um momento de silêncio. E então ouvi a risada dela, aquela gargalhada espontânea que sempre me lembrava nossa infância, correndo pelos campos da fazenda do nosso avô. "Você sempre foi a mais maluca da família, Vera. Claro que vou ajudar. O que preciso fazer?" À medida que os dias passavam, meu plano tomava forma. Visitei bancos, conversei com a advogada, organizei documentos. E, mais importante, observei meus filhos, tentando entender o que havia acontecido com aquelas crianças que um dia foram tão amorosas e generosas. Alexandre, meu primogênito, sempre foi ambicioso. Desde pequeno, queria ser o melhor, ter o melhor. Agora era um executivo bem-sucedido, com uma casa em um condomínio fechado, carro importado e uma esposa que parecia mais uma boneca do que uma pessoa real. Raramente via seus próprios filhos, sempre ocupado demais com reuniões e viagens de negócios. Rodrigo, o do meio, seguiu os passos do pai e se tornou professor. Mas, diferentemente de Pedro, não tinha paixão pelo ensino. Parecia sempre insatisfeito, sempre querendo o que não tinha, sempre comparando sua vida com a do irmão mais velho. E Elisa, minha caçula, minha menina de olhos sonhadores. Ela se casou cedo, divorciou-se 10 anos depois
e agora vivia num apartamento pequeno, trabalhando como contadora e criando sozinha o filho adolescente, Davi. Era a única que realmente me visitava regularmente, não apenas nos almoços mensais. 3 semanas depois da conversa no almoço, convoquei uma reunião familiar. Disse que precisávamos discutir assuntos importantes sobre o futuro. Eles chegaram pontualmente no domingo, curiosidade e apreensão estampadas em seus rostos. Estive pensando muito sobre o que vocês disseram. Comecei depois que todos estavam acomodados na sala de estar. Sobre a casa, sobre os papéis, sobre o meu futuro. Notei a troca de olhares entre Alexandre e Rodrigo. Elisa manteve os olhos fixos em mim, uma ruga de preocupação entre as sobrancelhas. E tomei algumas decisões, continuei. Mas antes de contá-las, gostaria que cada um de vocês me dissesse, honestamente, o que espera de mim neste momento da minha vida. O silêncio que se seguiu à minha pergunta foi revelador. Meus filhos se olharam, nenhum querendo ser o primeiro a falar. Finalmente, Alexandre limpou a garganta e endireitou-se na poltrona, a mesma onde seu pai costumava ler o jornal todas as manhãs. "Bem, mãe", começou ele, usando aquele tom profissional que eu tanto detestava nas nossas conversas familiares. "Achamos que a senhora precisa ser prática. Esta casa é grande demais para uma pessoa sozinha. A manutenção é cara, as escadas são perigosas para alguém da sua idade, e o bairro já não é tão seguro quanto antes." "Entendo", respondi calmamente, observando como ele evitava falar diretamente sobre dinheiro ou herança. "E qual seria a solução prática, na sua opinião?" "Vender a casa." Rodrigo interveio, parecendo aliviado por não precisar introduzir o assunto. "O mercado imobiliário está aquecido, e esta propriedade vale muito agora. A senhora poderia comprar um apartamento confortável num condomínio para idosos, com todas as facilidades, segurança e assistência médica, e ainda sobraria um bom dinheiro para... bem, para garantir seu conforto. E para dividir entre vocês", completei, sem rodeios. Elisa suspirou audivelmente. "Mãe, não é assim. Estamos preocupados com a senhora." "Mesmo, Elisa?" Olhei diretamente para minha filha caçula. "E você concorda com seus irmãos? Acha que devo vender minha casa e ir para um condomínio para idosos?" Ela hesitou, e pude ver o conflito em seus olhos. Eu quero que a senhora esteja segura e feliz, mas sei o quanto esta casa significa para você." "Significa muito", confirmei. "Cada canto deste lugar guarda uma memória. O risco na parede da cozinha onde marcávamos a altura de vocês a cada aniversário. A árvore no quintal que seu pai plantou quando nasceu cada um de vocês. O quarto onde cuidei de todos quando estavam doentes." Fiz uma pausa, deixando que minhas palavras penetrassem. Então continuei. "Mas entendo a preocupação de vocês. Por isso tomei uma decisão." Todos se inclinaram ligeiramente para a frente, atentos. Quase pude ver a antecipação em seus rostos, especialmente nos de Alexandre e Rodrigo. "Vou dividir meus bens", anunciei. "Agora, enquanto estou viva." Os olhos de Alexandre brilharam. Rodrigo não conseguiu conter um pequeno sorriso. Apenas Elisa parecia genuinamente preocupada. "Mãe, não precisa fazer isso agora", ela disse. "Não estamos pressionando para quê?" "Não, querida, está decidido", interrompi suavemente. "Já consultei uma advogada. Faremos tudo legalmente, sem complicações futuras." "Isso é muito sensato, mãe." Alexandre aprovou, relaxando visivelmente. "Assim evitamos burocracias e impostos desnecessários." "Exatamente", concordei. "E tenho um plano específico para cada um de vocês." Levantei-me e fui até a estante.
de onde peguei 3 envelopes que havia preparado na noite anterior. Entreguei um para cada filho. Aqui estão os detalhes. Gostaria que lessem agora. Eles abriram os envelopes simultaneamente. Observei suas expressões mudarem de curiosidade para confusão e, finalmente, para incredulidade, à medida que liam minha proposta. Alexandre foi o primeiro a reagir. Isso é algum tipo de piada? Sua voz tinha um tom cortante que nunca dirigira a mim antes. Não, filho. Estou perfeitamente séria. Mas isso não faz sentido! Rodrigo exclamou, relendo o papel como se esperasse que as palavras mudassem magicamente. Elisa estava em silêncio, mordendo o lábio inferior. Um hábito de infância que ressurgia sempre que estava nervosa. O que não faz sentido? Perguntei calmamente. Alexandre agitou o papel no ar. Isso. Essa experiência que a senhora quer que façamos. Viver uma semana inteira aqui com a senhora, sem contato com o trabalho, sem celulares, sem nada. E só depois decidir como dividirá seus bens? Exatamente, confirmei. Uma semana. 7 dias para relembrarem quem são, de onde vieram e o que realmente importa. 7 dias para reconectarem-se comigo, com esta casa e com os valores que seu pai e eu tentamos ensinar. Mãe, com todo respeito. Alexandre tentou usar seu tom racional, embora pudesse ver a irritação pulsando em sua têmpora. Somos adultos com responsabilidades. Não podemos simplesmente abandonar nossas vidas por uma semana para brincar de casinha. Não estou pedindo que brinquem de casinha, Alexandre. Respondi, mantendo a calma. Estou oferecendo uma oportunidade. Passem uma semana comigo sem distrações do mundo exterior. E, ao final, dividirei meus bens conforme prometi. É um pequeno preço a pagar pelo que vocês chamam de ser práticos, não acha? Eu tenho aulas para dar. Rodrigo protestou. Não posso simplesmente desaparecer. E eu tenho reuniões importantes, Alexandre acrescentou. Projetos que dependem de mim. E meu filho, Davi. Elisa finalmente falou. Não posso deixá-lo sozinho por uma semana. Davi é bem-vindo, respondi prontamente. Na verdade, achei que seria bom ter meu neto por perto também. Quanto às suas responsabilidades profissionais, fiz um gesto abrangente. Tirem férias. Peçam licença. Arranjem substitutos. Vocês estão tão preocupados com o que acontecerá com esta casa e com meu dinheiro quando eu partir? Certamente podem dedicar 7 dias às minhas condições. Eles se entreolharam, a incredulidade ainda estampada em seus rostos. Pude ver as engrenagens girando em suas mentes, calculando, avaliando opções. E se recusarmos? Alexandre perguntou finalmente, o desafio claro em sua voz. Então é seu direito. Respondi simplesmente. Nesse caso, manterei meu testamento original. A casa e todos os meus bens serão vendidos após minha morte, e o dinheiro será doado para instituições de caridade que apoiam idosos abandonados. A expressão de choque nos rostos deles foi quase cômica. Se a situação não fosse tão triste, eu teria rido. A senhora não faria isso. Rodrigo balbuciou. Por que não? É meu dinheiro, minha casa, minha vida. Respondi. Vocês querem que eu seja prática? Bem, esta é minha solução prática. Mas isso é chantagem. Alexandre protestou. Não, filho. É uma lição. A última que posso dar a vocês como mãe. Minha voz estava firme, mas não severa. Vocês têm até o próximo fim de semana para decidir. A experiência, como você chamou, começará no sábado pela manhã e terminará no sábado seguinte. Pensem bem. Levantei-me, sinalizando que a reunião estava encerrada. Agora, quem quer uma fatia de bolo? Fiz aquele de fubá com goiabada que vocês adoravam quando crianças.
Nenhum deles respondeu. Alexandre amassou o papel e o enfiou no bolso, levantando-se abruptamente. Preciso ir. Tenho um jantar de negócios esta noite. Eu também preciso ir. Rodrigo murmurou, evitando meu olhar. Tenho provas para corrigir. Ambos saíram sem se despedir propriamente, deixando Elisa sozinha comigo na sala. Ela segurava o papel com ambas as mãos, olhando-o como se fosse um enigma incompreensível. Mãe. Ela começou hesitante. Por que está fazendo isso? Sentei-me ao lado dela no sofá, tomando suas mãos entre as minhas. Porque preciso saber se meus filhos ainda estão aí, em algum lugar, dentro desses adultos em que vocês se transformaram. Preciso saber se o que ensinei valeu de algo, ou se tudo foi perdido no caminho. Eu sempre estive aqui, ela murmurou, e vi lágrimas em seus olhos. Sempre tentei estar presente. Eu sei, querida, de todos, você é quem mais se lembra do que realmente importa. Mas você também precisa dessa experiência, por motivos diferentes. Ela não perguntou quais seriam esses motivos. Talvez porque, no fundo, já soubesse. Elisa sempre foi a mais intuitiva dos três. Davi vai gostar, ela disse finalmente, com um pequeno sorriso. Ele adora vir à sua casa. Diz que aqui é mais real que nosso apartamento. Crianças têm sabedoria, respondi, retribuindo o sorriso. Então, você virá? Ela respirou fundo e assentiu. Sim, estaremos aqui no sábado. Depois que Elisa partiu, fiquei sozinha novamente na casa silenciosa. Não tinha certeza se Alexandre e Rodrigo aceitariam meu desafio. Parte de mim temia que não o fizessem, que a ganância e a praticidade moderna tivessem corroído completamente os valores que Pedro e eu tanto nos esforçamos para cultivar neles. Na manhã seguinte recebi um telefonema inesperado de Helen, a esposa de Alexandre. Nunca fomos particularmente próximas. Ela sempre pareceu desconfortável em ambientes familiares, preferindo eventos sociais sofisticados à simplicidade dos nossos almoços de domingo. Dona Vera! Ela começou, sua voz soando estranhamente nervosa. Alexandre me contou sobre sua proposta. Imagino que ele não tenha ficado muito feliz, respondi. Na verdade, ele está furioso, ela admitiu, surpreendendo-me com sua franqueza. Mas eu queria dizer que acho uma ideia maravilhosa. Aquilo sim foi inesperado. Mesmo? Sim. Alexandre trabalha demais. Quase não vê as crianças. Não temos uma refeição em família há meses. Talvez isso seja exatamente o que ele precisa. O que todos nós precisamos. Você também viria? Perguntei genuinamente curiosa. Se for convidada, sim. As crianças também adorariam. Elas sempre falam da casa da vovó com o pomar e a jabuticabeira. Sorri ao telefone, sentindo uma pontada de esperança. Claro que estão todos convidados. Quanto mais, melhor. Vou tentar convencê-lo, ela prometeu. Não vai ser fácil, mas... Bem, digamos que tenho meus métodos. Depois de desligar, fiquei pensando em Helen. Talvez eu a tivesse julgado mal todos esses anos. Talvez ela também estivesse cansada da vida vazia que levavam, cheia de posses, mas pobre de conexões reais. No final da tarde foi a vez de Rodrigo ligar. Seu tom era resignado. Pedi uma semana de licença na escola, ele informou. Estarei aí no sábado. Que bom, filho, respondi, sentindo o alívio percorrer meu corpo. Estou feliz que tenha decidido vir. Houve uma pausa, e então ele perguntou, a voz mais suave. Mãe, essa história de doar tudo para a caridade... A senhora realmente faria isso? Sim, Rodrigo, faria. Respondi honestamente. Não porque não amo vocês,
mas porque o dinheiro e os bens materiais não podem ser mais importantes que os laços que nos unem. Se vocês não conseguem dedicar uma semana da sua vida para atender ao meu pedido, então talvez esse dinheiro possa fazer mais bem a quem realmente valoriza os idosos. Outro silêncio, mais longo dessa vez. Entendo, ele disse finalmente. Até sábado, então. Na quinta-feira recebi a confirmação que faltava. Alexandre, em uma mensagem curta e seca, informou que ele, Helen e os 2 filhos, Hugo e Davi, estariam presentes no sábado. Espero que esteja satisfeita, ele acrescentou ao final, sem conseguir esconder a amargura. Estava feito. Meus 3 filhos, minha nora e meus 3 netos passariam a próxima semana comigo, nesta casa que viu tantas histórias se desenrolarem ao longo das décadas. Senti uma mistura de ansiedade e esperança. Será que funcionaria? Será que conseguiria alcançar seus corações novamente? Comecei os preparativos com energia renovada. Limpei os quartos que raramente eram usados, troquei lençóis, desenterrei jogos de tabuleiro do armário, descongelei comidas que sabia que eles gostavam. Queria que tudo fosse perfeito, que a casa os abraçasse, como nos velhos tempos. Na sexta à noite recebi uma visita de Simone. Ela trazia uma cesta de biscoitos caseiros e curiosidade no olhar. Então, eles realmente aceitaram seu desafio? Perguntou enquanto nos sentávamos na varanda com xícaras de chá de erva cidreira. Sim, todos estarão aqui amanhã. Confirmei. Confesso que estou nervosa. É compreensível. Você está literalmente forçando-os a encarar quem se tornaram. Ela deu um gole no chá e sorriu. Vai ser intenso. Estou preparada para a resistência, admiti. Especialmente de Alexandre. Ele sempre foi teimoso desde criança. Igualzinho à mãe. Simone observou com uma piscadela. Rimos juntas e por um momento senti-me mais leve. Simone tinha esse efeito em mim. Sua presença era como um bálsamo para a alma. O que você espera que aconteça? Ela perguntou mais séria agora. Refleti por um momento antes de responder. Espero que eles se lembrem, que se reconectem. Não apenas comigo ou com esta casa, mas com quem realmente são, no fundo. Antes das hipotecas, das reuniões, dos status nas redes sociais. E se não funcionar? A pergunta pairou no ar da noite, pesada como chumbo. Então, pelo menos terei tentado. Respondi finalmente. E saberei que fiz tudo o que podia. Depois que Simone foi embora, passei horas acordada, revisando mentalmente meu plano. Tinha atividades pensadas para cada dia, momentos estruturados para reflexão e reconexão. Mas no fundo sabia que não poderia controlar tudo. Teria que deixar que a magia da casa e as memórias nela contidas fizessem parte do trabalho. Na manhã de sábado, levantei-me antes do amanhecer. Fiz café forte, como Pedro gostava, e saí para o jardim. As primeiras luzes do dia pintavam o céu de tons rosados e dourados. Respirei fundo o ar fresco da manhã, sentindo a umidade do orvalho nos meus pés descalços. Me dê forças, meu velho. Murmurei para o céu, imaginando Pedro em algum lugar, observando, talvez rindo da minha ousadia. Vamos dar a última lição aos nossos filhos. O som de um carro estacionando na frente da casa me tirou das minhas reflexões. Olhei o relógio, apenas 7 da manhã. Quem chegaria tão cedo? Caminhei até o portão e vi Elisa descarregando uma pequena mala do carro, enquanto Davi, agora com 14 anos, espreguiçava-se sonolento ao lado. Viemos cedo para ajudar com os preparativos, Elisa explicou, dando-me um abraço apertado. Achei que precisaria de reforços quando todos chegassem. Senti uma onda de gratidão por esta filha, que, apesar de todas as dificuldades da sua vida, ainda conseguia pensar nos outros primeiro.
Obrigada, querida. Sua ajuda será muito bem-vinda. Davi, agora quase da minha altura, deu-me um abraço desajeitado de adolescente. Trouxe meu videogame portátil. Ele sussurrou conspiratoriamente. Escondido da mamãe. Vai ter que ficar escondido de mim também. Respondi no mesmo tom. Regras são regras, rapaz. Ele fez uma careta, mas assentiu. Imaginei que diria isso, mas tentei mesmo assim. Entramos os três, e a casa pareceu imediatamente mais viva com suas presenças. Enquanto Davi explorava o quintal... Nossa, a jabuticabeira cresceu! Elisa me ajudava a preparar um café da manhã reforçado. Acha que vai dar certo? Ela perguntou baixinho, enquanto batia uma massa de panquecas. Tem que dar. Respondi simplesmente. É nossa última chance. Por volta das 9 horas, o segundo carro chegou. Rodrigo sozinho, com uma expressão de quem vai enfrentar uma sentença de prisão. Abraçou-me brevemente, cumprimentou Elisa com um aceno e afundou-se numa poltrona da sala, olhando ocasionalmente para o relógio. Não tenha tanta animação, vai acabar se machucando. Brinquei, colocando uma xícara de café à sua frente. Ele teve a decência de parecer envergonhado. Desculpe, mãe, é que... Isso tudo parece tão forçado. Às vezes precisamos de um empurrão para fazer o que é certo. Respondi. Seu pai costumava dizer isso. A menção de Pedro fez algo mudar no olhar de Rodrigo. Um lampejo de nostalgia, talvez remorso. Ele teria achado isso uma loucura, comentou com um pequeno sorriso. Ele teria adorado, corrigi. Seu pai sempre valorizou o tempo em família acima de tudo. Rodrigo não respondeu, mas notei que seus ombros relaxaram ligeiramente enquanto bebericava o café. Alexandre e sua família foram os últimos a chegar, pouco antes do meio-dia. Um SUV reluzente estacionou em frente à casa, e dali saíram 5 pessoas. Alexandre, com o seu terno impecável mesmo num sábado de manhã. Helen, elegante num vestido casual que provavelmente custava mais que minha geladeira. Hugo, o mais velho, de 16 anos, com fones de ouvido e expressão entediada. Giovanni, de 12, agarrado a um tablet. E, para minha surpresa, Roberta, a mãe de Helen, uma senhora de cerca de 70 anos que eu havia encontrado apenas em eventos familiares formais. Trouxe reforços, Alexandre anunciou quando os cumprimentei no portão. Mamãe precisava de companhia, e pensei que você gostaria de tê-la aqui também. O tom era desafiador, como se esperasse que eu protestasse pela adição não planejada. Em vez disso, sorri genuinamente para Roberta. Que maravilhosa surpresa! Será ótimo ter outra avó por aqui. Talvez possamos trocar histórias embaraçosas sobre nossos filhos. Roberta, uma mulher normalmente reservada, retribuiu o sorriso timidamente. Espero não estar impondo, Vera. Alexandre insistiu. Bobagem. Quanto mais, melhor. Vamos entrar. O almoço está quase pronto. Enquanto Alexandre e sua família se instalavam, observei a dinâmica entre eles. Os meninos mal falavam, absortos em seus dispositivos eletrônicos. Helen parecia nervosa, ajustando constantemente sua roupa e cabelo. Alexandre dava ordens curtas. Hugo, leve as malas. Giovanni, comporte-se. Sem realmente olhar para ninguém. Quando estávamos todos reunidos na sala, pigarreei para chamar a atenção. Bem, agora que estamos todos aqui, vamos estabelecer as regras desta semana. Tirei do bolso do avental um pequeno sino de bronze que Pedro usava para chamar todos para o jantar. O som claro e melodioso fez todos se voltarem para mim. Primeiro, comecei. Todos os dispositivos eletrônicos, celulares, tablets, laptops, videogames, serão guardados numa caixa que ficará no meu quarto.
poderão ser usados apenas por 20 minutos após o jantar para verificar mensagens urgentes. Como esperado, houve protestos imediatos. Isso é absurdo! Alexandre exclamou. Tenho um negócio para administrar. Não posso ficar sem meu celular, Hugo declarou, apertando o aparelho como se fosse arrancá-lo dele a qualquer momento. Meu Deus, vou morrer de tédio, Giovanni murmurou. Por favor, pedi, erguendo a mão para silenciá-los. É apenas por uma semana. E é não negociável. A senhora não pode simplesmente... Alexandre começou, mas foi interrompido por Helen. Vamos respeitar as regras da sua mãe, querido. Ela disse firmemente. Foi para isso que viemos, lembra? Alexandre fechou a cara, mas não protestou mais. Os meninos olharam para a mãe com expressões de traição. Segundo, continuei. Teremos 3 refeições por dia, todas juntos, sem exceções. Café da manhã às 8, almoço ao meio-dia, jantar às 19 horas. E terceiro mais importante, cada dia terá um tema e atividades específicas. Participar é obrigatório para todos. Olhei em volta esperando mais protestos, mas encontrei apenas expressões resignadas. E, no caso de Elisa, e, surpreendentemente, Helen, olhares de interesse genuíno. E quais são esses... temas? Rodrigo perguntou finalmente. Sorri, satisfeita por finalmente ter capturado sua atenção. Começamos hoje com reconexão. Amanhã será memórias. Segunda-feira, terça, valores, perdão. Quarta, propósito. Quinta, gratidão. E na sexta, nosso último dia completo, legado. Parece uma programação de retiro espiritual. Alexandre comentou sarcasticamente. De certa forma, é exatamente isso. Concordei sem me abalar. Um retiro para nossas almas cansadas e desconectadas. Bati palmas uma vez, energicamente. Agora, por favor, entreguem seus dispositivos eletrônicos e vamos almoçar. Temos muito trabalho pela frente. A contragosto, um por um, eles foram entregando seus aparelhos eletrônicos. Hugo parecia que estava sendo torturado quando finalmente soltou seu smartphone na caixa de madeira entalhada que eu segurava. Giovanni choramingou um pouco, mas um olhar firme de Helen foi suficiente para fazê-lo ceder. Alexandre desligou seu celular com uma lentidão deliberada antes de colocá-lo na caixa, como se realizasse um ritual fúnebre. Não sei como vou sobreviver a isso, murmurou ele. Da mesma forma que sobrevivemos por milhares de anos antes desses aparelhos existirem. Respondi com um sorriso tranquilo. Conversando, olhando nos olhos uns dos outros, sentindo o mundo ao nosso redor. Rodrigo entregou seu telefone com menos drama, mas pude ver a inquietação em seus olhos. Apenas Elisa parecia aliviada ao se livrar do aparelho, como se depositasse um fardo. Fechei a caixa e a levei para meu quarto, guardando-a no armário. Quando voltei, todos estavam sentados à mesa da sala de jantar. Um cômodo que raramente via tantas pessoas de uma só vez nos últimos anos. O almoço que preparei era simples, mas significativo. A lasanha, que era tradição nos domingos quando eles eram crianças, salada da horta do quintal e o pão caseiro que Pedro adorava. Ao ver a comida, notei como os olhos de Alexandre e Rodrigo se iluminaram momentaneamente com reconhecimento. Lasanha de domingo, Rodrigo murmurou. Faz tanto tempo. É a mesma receita? Alexandre perguntou, seu tom de voz mais suave do que estivera o dia todo. Exatamente a mesma, confirmei. Sua avó me ensinou quando me casei com seu pai, e nunca mudei um ingrediente sequer. À medida que todos se serviam, um silêncio desconfortável pairou sobre a mesa. Anos de conversas superficiais e encontros apressados haviam criado uma barreira que não seria facilmente quebrada.
Então, comecei, decidida a não deixar o silêncio vencer. Como parte do nosso tema de hoje, reconexão, gostaria que cada um compartilhasse um momento em que se sentiu verdadeiramente conectado à família. Pode ser uma memória antiga ou recente. Alexandre revirou os olhos discretamente, mas não disse nada. Posso começar? Ofereceu Elisa, sempre a pacificadora. Lembro-me das noites de sexta-feira quando éramos crianças. Papai trazia um filme para assistirmos juntos e você fazia pipoca. Sentávamos todos apertados no sofá, mesmo tendo poltronas suficientes, porque queríamos estar próximos. Aqueles momentos, eu me sentia parte de algo maior que eu mesma. Sorri, tocada pela memória. Seu pai adorava aquelas noites de cinema. Ele planejava a semana toda qual filme traria para casa. Lembro que ele sempre dizia que o filme era uma surpresa. Rodrigo acrescentou. Mas sempre acabava trazendo algo relacionado à história ou mitologia. E recitava fatos históricos durante o filme inteiro. Alexandre completou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Era irritante. Era educativo. Corrigi rindo. O vovô parecia legal, Giovanni comentou, olhando para seu prato. Foi a primeira vez que o ouvi falar desde que chegaram. Ele era incrível, respondi, sentindo o familiar aperto no peito sempre que falava de Pedro. Acreditava que a família era o bem mais precioso que alguém poderia ter. Mais que dinheiro? Hugo perguntou com aquela honestidade brutal típica da adolescência. Um silêncio constrangido caiu sobre a mesa. Alexandre lançou um olhar repreensor ao filho, mas eu apenas sorri. Muito mais que dinheiro, Hugo. Seu avô dizia que o dinheiro pode comprar uma casa, mas não um lar. Pode comprar um relógio, mas não tempo. Pode comprar um livro, mas não conhecimento. Parece um daqueles posts motivacionais do Instagram, Hugo murmurou, e Giovanni riu baixinho. Na verdade, interveio Roberta falando pela primeira vez desde que chegara. São verdades que existiam muito antes das redes sociais, jovem. E continuarão existindo quando elas forem esquecidas. Olhei com gratidão para Roberta. Talvez Alexandre tivesse razão ao trazê-la. Afinal. Sua vez, Alexandre. Incentivei. Um momento de conexão? Ele suspirou, claramente desconfortável com o exercício. Não sei. Talvez quando você e o pai me ensinaram a andar de bicicleta? Lembro que caí várias vezes, mas vocês nunca desistiram. Especialmente o pai, que corria ao meu lado segurando o selim até eu pegar o equilíbrio. Você aprendeu em uma tarde, recordei. Seu pai ficou tão orgulhoso que tirou fotografias suas pedalando para mostrar a todos os colegas da escola onde lecionava. Sério? Alexandre pareceu genuinamente surpreso. Nunca soube disso. Há muitas coisas que vocês não sabem sobre como seu pai e eu os víamos. Respondi suavemente. Talvez esta semana seja uma oportunidade para descobrir algumas delas. Depois disso, a conversa fluiu um pouco mais facilmente. Rodrigo compartilhou a memória de uma viagem de pesca com o pai. Helen falou sobre o nascimento de Giovanni. Até mesmo Hugo mencionou um Natal em que todos jogaram banco imobiliário até tarde da noite. Após o almoço, anunciei a próxima atividade: limpar e organizar o galpão nos fundos do quintal. Um trabalho em equipe, expliquei, para reconectarmos não apenas através de palavras, mas de ações compartilhadas. Limpeza? Sério, mãe? Alexandre protestou. Viemos para uma terapia familiar ou para ser sua equipe de faxina? Ambos, respondi simplesmente. Às vezes, as mãos precisam trabalhar juntas para que os corações se aproximem. O galpão era um espaço amplo que Pedro usava como oficina para seus projetos de marcenaria
nos fins de semana. Após sua morte, raramente entrei lá, deixando que o tempo e a poeira se acumulassem sobre suas ferramentas e criações inacabadas. Nossa, quanto tempo não venho aqui! Elisa murmurou quando abrimos as portas, e a luz da tarde revelou o interior empoeirado. Papai ficaria horrorizado de ver suas ferramentas assim. Ele era meticuloso com tudo isso, concordou Rodrigo, passando o dedo sobre uma serra coberta de poeira. Então vamos honrá-lo arrumando tudo, propus, distribuindo luvas, vassouras e panos. Inicialmente todos trabalharam em silêncio, cada um em seu canto. Mas à medida que objetos familiares emergiam da poeira, projetos escolares preservados, brinquedos consertados, móveis feitos à mão, as histórias começaram a surgir naturalmente. "Olha isso!" exclamou Rodrigo, segurando um pequeno barco de madeira. "Papai fez este barco para mim depois que o meu de plástico quebrou. Eu tinha certeza que o havia perdido." "E isso?" Alexandre apontou para uma poltrona de balanço no canto. "Foi o presente de aniversário de 50 anos da mãe. Ele trabalhou nela por meses, escondido aqui." "Seu pai vinha para cá todas as noites depois que vocês dormiam." Contei, passando a mão pelo braço suavemente curvado da cadeira. Dizia que cada peça de madeira tinha sua própria história e que precisava ouvir essa história para saber como transformá-la. "Isso é bonito", comentou Helen, surpreendendo-me. "Meu pai nunca fez nada com as mãos. Sempre dizia que para isso existiam pessoas que podíamos contratar. Diferentes gerações, diferentes valores", Roberta observou, com um leve tom de crítica na voz. "Nem todos tiveram a sorte de aprender o valor do trabalho manual." Enquanto organizávamos ferramentas e limpávamos superfícies, pude ver algo mudando no ambiente. A resistência inicial dava lugar a uma curiosidade genuína, especialmente nos mais jovens. Giovanni descobriu uma coleção de carrinhos de madeira esculpidos à mão e ficou fascinado. "Vovô fez todos esses? São incríveis." "Fez um para cada neto", expliquei. "Inclusive para você e seu irmão." Hugo, que estivera emburrado a maior parte do tempo, parou de reclamar quando encontrou uma antiga caixa de madeira entalhada com seu nome. "O que é isso?" perguntou curioso. "Seu avô fazia uma caixa para cada pessoa importante em sua vida", expliquei. "Para guardar tesouros", ele dizia. "Abra." Dentro da caixa, Hugo encontrou uma pequena coleção de objetos. Uma pedra colorida, uma pena, uma fotografia dele bebê nos braços do avô e um pequeno bilhete amarelado pelo tempo. "Para Hugo, meu primeiro neto, que suas descobertas sejam tão infinitas quanto sua curiosidade." Leu em voz alta, a voz ligeiramente embargada. "Nem lembro dele direito." "Você tinha apenas 6 anos quando ele partiu", disse Alexandre, colocando a mão no ombro do filho. O primeiro gesto genuinamente afetuoso que vi entre eles desde que chegaram. "Mas ele te amava muito." A tarde avançou com mais descobertas e histórias compartilhadas. Quando terminamos, o galpão estava irreconhecível, organizado, limpo, cheio de luz. Mas a transformação mais significativa não estava no espaço físico, e sim na energia entre nós. No jantar, as conversas fluíram mais facilmente. Até mesmo Alexandre parecia menos defensivo, embora ainda mantivesse uma certa reserva. Quando permiti o breve acesso aos celulares após a refeição, notei que nem todos correram para verificar seus dispositivos como eu esperava. Elisa nem tocou no dela. Rodrigo verificou rapidamente mensagens e o devolveu. Apenas Alexandre pareceu realmente ansioso, passando os 20 minutos inteiros digitando furiosamente. Antes de dormir, reuni todos na sala para um último exercício do dia.
Quero que cada um de vocês compartilhe uma coisa que aprendeu ou redescobriu hoje. Pedi, sentando-me na velha poltrona de Pedro. Eu aprendi que o vovô era muito mais legal do que imaginava. Giovanni foi o primeiro a falar, surpreendendo a todos. Ele fazia coisas com as mãos em vez de apenas comprar. Eu redescobri o quanto gostava das nossas tradições familiares. Elisa compartilhou. As refeições juntos, os projetos compartilhados. Sinto falta disso na minha rotina com Davi. Um por um, eles foram compartilhando pequenas epifanias. Até mesmo Alexandre admitiu, relutantemente, que havia esquecido como era bom desacelerar às vezes. Quando todos se retiraram para dormir, fiquei sozinha na sala, olhando as fotografias na parede. Pedro sorria para mim de uma delas, braços cruzados, apoiado na mesma bancada do galpão que havíamos limpado hoje. Primeiro dia concluído, meu velho, murmurei. Acho que estamos no caminho certo. O domingo amanheceu com uma leve garoa, criando aquela atmosfera perfeita para o tema do dia: memórias. Preparei um café da manhã substancial: panquecas, ovos, frutas frescas do pomar. E, para minha surpresa, quase todos já estavam acordados quando chamei para a refeição. Dormimos como pedras, Helen comentou, servindo-se de café. Nem me lembro da última vez que não precisei de remédios para dormir. É o ar do campo, explicou Roberta, e a ausência daquelas telas brilhantes antes de dormir. Expliquei a atividade da manhã. Exploraríamos álbuns de fotografia antigos e cada um escolheria uma imagem particularmente significativa para compartilhar com o grupo. Álbuns físicos, com fotos impressas? Hugo perguntou como se eu tivesse mencionado pergaminhos antigos. Exatamente, confirmei. Da época em que não podíamos tirar 1000 fotos esperando uma ficar boa. Cada fotografia era preciosa. Cada momento capturado era especial. Espalhei dezenas de álbuns pela mesa da sala. Alguns tão antigos que mostravam meus pais e avós. Outros tão recentes que incluíam os bisnetos de Pedro que ele não chegou a conhecer. A princípio, todos folhearam os álbuns educadamente, mas logo estavam completamente absortos. Risadas e exclamações de surpresa preenchiam a sala à medida que redescobríamos momentos esquecidos. Olhem para o cabelo do pai nos anos 70! Rodrigo exclamou, mostrando uma fotografia onde Pedro exibia uma impressionante cabeleira e costeletas. Parecia um integrante dos Bee Gees. E a mãe com aquele vestido de bolinhas. Alexandre apontou para uma imagem minha com um modelo que estava na moda na época. Muito elegante, mãe. Era meu vestido favorito. Recordei, sorrindo para a jovem mulher na fotografia, tão distante da pessoa que sou hoje, mas ainda parte de mim. Seu pai me deu no nosso primeiro aniversário de casamento. Olha só o Alexandre bebê! Elisa descobriu uma página inteira dedicada ao primogênito. Que bochechas! E sempre tão sério, mesmo pequeno. Algumas coisas nunca mudam. Brinquei, e até Alexandre sorriu. Para minha surpresa, foram os netos que pareceram mais fascinados com as fotografias antigas. Giovanni não conseguia acreditar que seu pai havia sido uma criança um dia, com joelhos ralados e cabelo despenteado. Hugo ficou particularmente interessado nas fotos de Pedro jovem. Acho que pareço com ele, comentou, comparando seu perfil com o do avô, numa fotografia de juventude. E era verdade. Havia uma semelhança notável nos olhos e na forma do queixo. Ele também era quieto como você, contei a Hugo. Observador. Prestava atenção nos detalhes que a maioria das pessoas ignorava. Quando chegou a hora de cada um selecionar uma fotografia para compartilhar, as escolhas foram reveladoras. Elisa escolheu uma imagem de nós 5 fazendo um piquenique no parque.
Éramos tão felizes sem precisar de muito. Ela explicou. Apenas estar juntos era suficiente. Rodrigo selecionou uma fotografia de Pedro, ensinando-o a consertar a torneira da cozinha. Ele sempre dizia que saber fazer coisas com as próprias mãos nos tornava livres. Nunca valorizei isso o suficiente. Alexandre, após muita deliberação, escolheu uma surpreendente. Uma foto dele adolescente, ajudando Pedro a pintar a casa. Foi o verão antes de eu ir para a faculdade, ele explicou, a voz estranhamente emocionada. Trabalhamos juntos todos os dias durante um mês. Nunca me senti tão próximo dele quanto naquele verão. As escolhas dos netos foram igualmente tocantes. Davi escolheu uma foto minha, ensinando-o a fazer biscoitos. Hugo selecionou uma rara imagem dele bebê no colo do avô. Giovanni, o mais novo, escolheu uma fotografia de toda a família reunida no último Natal, antes da partida de Pedro. Nem lembro direito desse dia, explicou. Mas gosto de como todo mundo está sorrindo. Parece real. Helen escolheu uma fotografia de Alexandre brincando com Hugo quando este era bebê. Para lembrar que meu marido já soube como desacelerar e estar presente, ela comentou, com um olhar significativo para Alexandre, que desviou os olhos, constrangido. Roberta, por sua vez, selecionou uma fotografia do casamento de Alexandre e Helen. Por que foi quando nossas famílias se uniram? Explicou. E porque nunca vi minha filha tão radiante quanto naquele dia. Quando chegou minha vez, escolhi uma imagem que havia quase esquecido. Pedro e eu sentados na varanda, observando nossos 3 filhos pequenos brincarem no jardim. Não estávamos olhando para a câmera. Provavelmente nem sabíamos que alguém estava fotografando. Estávamos simplesmente ali, presentes, compartilhando um momento de paz enquanto observávamos o futuro se desenrolar diante de nós. Esta foto, expliquei, captura tudo o que sempre quisemos. Não riqueza, nem prestígio, nem poder. Apenas isto. Momentos de paz juntos, vendo nossos filhos crescerem felizes e saudáveis. Um silêncio contemplativo caiu sobre a sala. Pude ver nos olhos dos meus filhos um misto de nostalgia e algo mais. Culpa, talvez? Ou arrependimento pelas escolhas que os afastaram desses valores simples? Após o almoço, a chuva havia cessado, deixando o jardim lavado e fresco. Propus a segunda atividade do dia. Replantar o canteiro de ervas que Pedro havia criado para mim anos atrás e que eu havia negligenciado após sua morte. Jardinagem? Sério? Alexandre não conseguiu esconder sua falta de entusiasmo. Sim, jardinagem. Confirmei. Criar algo vivo, algo que cresce e se desenvolve com cuidado constante, como uma família. Equipados com luvas, pás e mudas de ervas aromáticas que havia comprado especialmente para a ocasião, dirigimos-nos ao fundo do jardim, onde um canteiro elevado de madeira, agora tomado por ervas daninhas, esperava nossa atenção. Trabalhamos juntos para limpar o espaço, remover as ervas invasoras, afofar a terra e finalmente plantar as novas mudas. Manjericão, alecrim, tomilho, hortelã, sálvia, erva cidreira. Para cada erva plantada, instruí, compartilhem uma memória que gostariam de cultivar a partir de agora. Enquanto trabalhávamos sob o sol ameno da tarde, as histórias fluíram naturalmente, sem a resistência do dia anterior. Alexandre recordou as pescarias com o pai. Rodrigo falou sobre as aulas de violão que nunca dominaram. Elisa lembrou das histórias para dormir e das canções de ninar. Os netos, inicialmente relutantes em sujar as mãos, logo estavam completamente envolvidos, especialmente quando descobriram minhocas e pequenos insetos na terra úmida. Vó,
Por que a senhora deixou esse canteiro morrer? Davi perguntou inocentemente, enquanto plantava uma muda de hortelã. A pergunta me pegou desprevenida. Acho que, quando seu avô partiu, uma parte de mim também se foi. Respondi honestamente. Algumas coisas ficaram difíceis de manter. Principalmente aquelas que fazíamos juntos. Mas a senhora está trazendo de volta agora, ele observou. Sim, concordei, olhando para minha família reunida em torno do canteiro. Estou tentando trazer muitas coisas de volta. À noite, depois do jantar, em vez de permitir o acesso aos celulares, propus uma alternativa. Uma sessão de jogos de tabuleiro como fazíamos quando as crianças eram pequenas. Para minha surpresa, não houve muita resistência. Até mesmo Hugo e Giovanni, que inicialmente pareciam céticos, logo estavam rindo e competindo fervorosamente numa partida de banco imobiliário. Isso não é justo! Protestou Giovanni quando Rodrigo comprou a propriedade que ele cobiçava. Você já tem 3 casas nessa área. A vida nem sempre é justa, sobrinho. Rodrigo respondeu com um sorriso maroto. Aprenda a negociar melhor. Posso te dar a Avenida Atlântica pelo Jardim Botânico, ofereceu Hugo estrategicamente. De jeito nenhum. Rodrigo recusou. A Atlântica sem as outras da mesma cor não vale nada. Assim como uma casa sem uma família para enchê-la, comentei casualmente, lançando os dados para minha jogada. Alexandre me lançou um olhar penetrante, captando a mensagem nas entrelinhas. Sutileza nunca foi seu forte, mãe. A idade me deu o privilégio da franqueza, filho. Respondi, movendo meu peão pelo tabuleiro. Não tenho mais tempo a perder com rodeios. Para minha surpresa, ele sorriu. Um sorriso genuíno, não aquele educado que reservava para clientes e conhecidos. Justo. Quando todos se retiraram para dormir, notei algo interessante. Ninguém havia pedido para verificar mensagens ou e-mails. Ou estavam exaustos demais para se importar, ou, eu esperava, começavam a redescobrir o prazer de estar plenamente presentes no momento. Na segunda-feira, terceiro dia da nossa experiência, o tema era valores. Após o café da manhã, pedi que cada um escrevesse em um pedaço de papel 3 valores que considerava fundamentais em sua vida. Sejam honestos, incentivei. Não escrevam o que acham que eu quero ouvir, mas o que realmente guia suas decisões diárias. Quando todos terminaram, recolhi os papéis e os li em voz alta, sem identificar os autores. Sucesso, liberdade, controle. Segurança, conforto, estabilidade. Harmonia, família, paz. Conhecimento, crescimento, reconhecimento. Justiça, bondade, honestidade. Diversão, amizade, aventura. Tradição, fé, generosidade. Interessante, não? Comentei após ler todos. Alguns desses valores são complementares, outros parecem estar em conflito. E isso é normal numa família. Somos indivíduos com necessidades e desejos diferentes. Posso adivinhar quais são os do meu pai? Hugo perguntou com um sorriso travesso. Não é esse o objetivo, respondi. Mas agora quero que façam algo mais difícil. Escrevam 3 valores que acreditam que Pedro e eu tentamos ensinar a vocês. Esse exercício gerou mais reflexão. Quando li as respostas, percebi que havia uma consistência surpreendente. Família acima de tudo. Honestidade sempre. Trabalho duro e dedicação. Generosidade mesmo na escassez. Respeito pelos mais velhos. Simplicidade e gratidão. Amor incondicional. E agora, propus, a pergunta mais difícil. Quanto desses valores vocês conseguiram manter em suas vidas adultas?
Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. Alexandre estudava suas mãos com intensidade incomum. Rodrigo olhava pela janela, perdido em pensamentos. Elisa mordiscava o lábio nervosamente. É fácil se perder, não é? Comentei suavemente. A vida adulta traz tantas pressões, tantas distrações. Competimos por promoções, lutamos para pagar contas, nos comparamos constantemente com os outros. E no processo, às vezes, esquecemos o que realmente importa. Não é tão simples, mãe. Alexandre finalmente falou. O mundo mudou. Tudo é mais caro, mais competitivo. Precisamos trabalhar o dobro para ter metade do que vocês tinham. Verdade, concordei. As circunstâncias mudam. Mas os valores fundamentais deveriam permanecer, não acha? O que vale mais? Uma casa maior ou tempo de qualidade com seus filhos? Um carro novo ou memórias compartilhadas? Status ou amor genuíno? A senhora fala como se fosse uma escolha simples. Rodrigo interveio. Como se pudéssemos simplesmente optar por uma vida mais simples, sem consequências. Nunca disse que era simples. Respondi. Disse que era uma escolha. E toda escolha tem consequências boas e ruins. A atividade da tarde envolvia algo mais prático. Preparar juntos a janta, uma receita tradicional da família que atravessava gerações. O ensopado de carne com legumes que minha avó me ensinou, que ensinei à minha nora, e que esperava que eles ensinassem aos seus filhos. Na cozinha, distribuí tarefas para todos. Até mesmo Alexandre, que admitiu nunca ter cozinhado nada mais complicado que ovos fritos, recebeu sua missão: picar cebolas e alho. Isso é trabalho de homem? Ele brincou, pegando a faca com cautela. Isso é trabalho de quem come, respondi simplesmente. Na minha cozinha, todos que se alimentam trabalham. Enquanto cortávamos, temperávamos, refogávamos e cozinhávamos. Falei sobre a importância de transmitir não apenas receitas, mas valores através das gerações. Este ensopado alimentou nossa família em tempos de fartura e em tempos de escassez, expliquei. Minha avó o fazia durante a guerra, quando a carne era rara, acrescentando mais legumes. Minha mãe o preparava aos domingos, quando finalmente podíamos comprar carne de qualidade. Eu o fiz para vocês quando eram crianças, adaptando quando algum de vocês não gostava de algum ingrediente. Eu odiava ervilhas, lembrou Rodrigo rindo. A senhora sempre deixava um pouco sem elas para mim. E eu detestava cebolas, acrescentou Alexandre. Mas a senhora as cortava tão pequenas que eu nem percebia que estavam lá. A comida é mais que nutrição, continuei. É história, é cultura, é amor. Quando cozinhamos para alguém, estamos dizendo: eu me importo com seu bem-estar. Quero nutrir não apenas seu corpo, mas sua alma. Hugo, que estava ajudando a descascar batatas, parou de repente. Acho que nunca vi meus pais cozinhando juntos, comentou. Sempre foi a empregada, ou delivery. Helen corou levemente. É verdade. Não somos muito bons na cozinha. Nunca é tarde para aprender, incentivei. Especialmente algo que pode aproximar a família. À medida que o aroma do ensopado preenchia a casa, notei como o ambiente havia mudado desde o primeiro dia. Havia mais risadas, mais conversas espontâneas, menos tensão. Até mesmo Alexandre parecia mais relaxado, contando histórias da infância para seus filhos, enquanto cortava pão para acompanhar o ensopado. Quando finalmente nos sentamos para jantar, o sentimento de realização era palpável. Todos haviam contribuído para aquela refeição. Todos tinham investido tempo e esforço. Deveríamos fazer um brinde, sugeriu Elisa, erguendo seu copo de suco. À vovó por nos reunir.
E por nos fazer trabalhar na cozinha como seus assistentes, acrescentou Alexandre, mas seu tom era afetuoso, não amargo. A família, propus. Ao que fomos, ao que somos e ao que ainda podemos ser. Enquanto saboreávamos o ensopado, observei meus filhos e netos. A transformação estava acontecendo, lenta, mas perceptivelmente. As camadas de distância e indiferença começavam a se dissolver, revelando as pessoas que eu conhecia e amava sob a superfície. Mais tarde, quando os netos já haviam se recolhido e apenas os adultos permaneciam na sala, a conversa tomou um rumo mais profundo. Mãe, Rodrigo começou hesitante. Tenho pensado muito nesses últimos dias. Sobre valores, sobre escolhas. Acho que me perdi em algum momento do caminho. Como assim, filho? Segui os passos do pai como professor, mas não pela razão certa. Ele confessou. Não porque amava ensinar como ele, mas porque parecia o caminho mais seguro. E depois passei anos ressentido comparando minha vida com a de Alexandre, invejando o que ele tinha. E eu? Alexandre interveio surpreendendo a todos. Passei anos correndo atrás de sucesso, de reconhecimento, de provas materiais de que havia vencido na vida. Mas quando olho para meus filhos... Sua voz falhou ligeiramente. Percebo que mal os conheço. Trabalho tanto que perdemos as pequenas coisas, os momentos que realmente importam. Elisa, sentada silenciosamente até então, acrescentou. E eu fiz o oposto. Depois do divórcio, me agarrei tanto a Davi, a ser mãe e pai, que esqueci de viver minha própria vida. Deixei de lado sonhos, aspirações, até mesmo a possibilidade de amar novamente. Olhei para meus 3 filhos, todos adultos, todos enfrentando suas próprias lutas, e senti meu coração se expandir de amor e compaixão. Nunca é tarde para corrigir o curso, disse suavemente. É por isso que estamos aqui. Estávamos na metade da nossa jornada e já podia ver as sementes de transformação germinando. Mas os dias mais desafiadores ainda estavam por vir, especialmente amanhã, quando o tema seria perdão. A terça-feira amanheceu com um céu limpo e um sol brilhante, que parecia ironicamente contrastante com o tema do dia. Perdão. Ao redor da mesa do café da manhã, podia sentir uma certa tensão no ar. Meus filhos, que ontem haviam baixado parte de suas defesas, agora pareciam novamente apreensivos. Bom dia a todos! Comecei colocando uma cesta de pães frescos no centro da mesa. Espero que tenham dormido bem. Recebi alguns murmúrios de confirmação, mas notei que Alexandre evitava meu olhar, concentrando-se em seu café como se contivesse os segredos do universo. O tema de hoje, anunciei após todos terminarem de comer, é provavelmente o mais difícil que enfrentaremos esta semana. Vamos falar sobre perdão. Perdão? Rodrigo franziu o senho. Pensei que estávamos aqui para falar sobre herança e bens materiais. Estamos falando sobre herança, confirmei. Mas herança não se limita a propriedades e dinheiro. Também herdamos mágoas, ressentimentos, padrões de comportamento. E se não resolvermos isso, passamos adiante para a próxima geração. Olhei para os netos que ouviam atentamente, mesmo que não compreendessem totalmente a profundidade do que estava sendo discutido. Nossa primeira atividade de hoje, continuei, será difícil, mas necessária. Cada um de vocês, meus filhos, vai compartilhar uma mágoa que carrega, algo que os magoou profundamente e que nunca foi adequadamente resolvido. Mãe, isso é realmente necessário? Alexandre protestou. Algumas coisas é melhor deixar no passado. É justamente porque ficaram no passado sem resolução que continuam nos afetando no presente.
respondi firmemente. As feridas não tratadas não desaparecem, Alexandre. Elas apenas se infectam e causam mais dor. Sugeri que nos sentássemos na varanda, onde o sol e o jardim ofereciam um ambiente mais acolhedor para uma conversa tão delicada. Pedi que os netos fossem explorar o pomar por 1 hora. Esta conversa inicial precisava ser apenas entre os adultos. Quem gostaria de começar? Perguntei quando estávamos todos acomodados. Silêncio. Ninguém queria ser o primeiro a expor suas vulnerabilidades. Finalmente, para minha surpresa, foi Elisa quem se manifestou. Eu começo, ela disse, sua voz mais firme do que eu esperava. Sempre me senti invisível. A caçula, a menina, a que nunca chamava muita atenção. Alexandre era o primogênito brilhante, Rodrigo o do meio sensível que precisava de atenção especial. E eu era apenas a que nunca dava trabalho. A confissão me pegou de surpresa. Elisa, eu nunca... Deixe-me terminar, mãe. Ela pediu gentilmente. Sei que você e papai nos amavam igualmente. Mas quando cresci, essa sensação de invisibilidade me seguiu. Casei-me com um homem que também não me via de verdade, que achava que eu estaria sempre lá, sem necessidades próprias. E quando tudo desmoronou, vocês... Ela olhou para os irmãos. Vocês mal estiveram presentes. Alexandre estava ocupado demais com sua carreira e Rodrigo com seus próprios problemas. Alexandre parecia genuinamente chocado. Eu não sabia que você se sentia assim. Como poderia saber? Elisa respondeu sem hostilidade, apenas constatando um fato. Nos vemos 3 ou 4 vezes por ano, e mesmo assim, raramente conversamos de verdade. Rodrigo estendeu a mão e tocou o braço da irmã. Sinto muito, Elisa. Você está certa. Eu estava tão envolvido com meus próprios dramas que nunca perguntei como você realmente estava. Um silêncio seguiu-se, pesado de significado. Então, para minha surpresa, Rodrigo tomou a palavra. Acho que é minha vez, ele disse, reajustando-se na cadeira. Sempre me senti o filho do meio no sentido mais estereotipado possível. Nem o primeiro a realizar coisas, nem o caçula especial. Apenas lá. E isso criou em mim um ressentimento que nunca soube como administrar. Ele olhou diretamente para Alexandre. Sempre invejei você. Seu sucesso, sua confiança, o jeito como tudo parecia vir facilmente para você. Enquanto eu lutava para encontrar meu lugar, você já tinha conquistado o mundo. E o pior é que, em vez de me inspirar em você, deixei que isso me amargurasse. Alexandre piscou, visivelmente afetado. Rodrigo, você não tem ideia da pressão que senti a vida toda. Ser o mais velho significava que não podia falhar, que tinha que ser o exemplo. E acredite, nada veio facilmente. Trabalhei até a exaustão para construir o que tenho. Eu sei, Rodrigo admitiu. Mas era mais fácil culpar você do que admitir minhas próprias falhas. A conversa estava tomando um rumo que eu não havia previsto, mas que era exatamente o que precisávamos. Anos de sentimentos não expressos finalmente vindo à tona. Alexandre, incentivei suavemente. Há algo que você gostaria de compartilhar? Ele respirou fundo, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Um gesto tão reminiscente de Pedro que senti um aperto no peito. Sempre senti que nada do que eu fazia era suficiente. Ele começou, sua voz mais baixa que o habitual. Principalmente para o pai. Ele era um homem tão íntegro, tão perfeito aos meus olhos. E eu escolhi um caminho totalmente diferente do dele. Em vez de educar, quis construir, fazer dinheiro, ter sucesso material. Pedro estava orgulhoso de você. Intervim, não conseguindo me conter. Ele dizia isso o tempo todo.
Talvez, mas eu sempre vi uma certa decepção em seus olhos. Como se ele esperasse que eu seguisse seus passos, que valorizasse as mesmas coisas que ele. Alexandre fez uma pausa, visivelmente emocionado. E depois que ele se foi, transferi essa pressão para mim mesmo. Trabalhar mais, conquistar mais, provar meu valor. E no processo, afastei-me de todos, de vocês, da minha própria família. Ele olhou para Helen, que ouvia em silêncio. Minha esposa praticamente criou nossos filhos sozinha, enquanto eu estava ocupado demais, provendo para realmente estar presente. Helen pegou sua mão, um gesto de solidariedade que dizia mais que palavras. E quanto a você, mãe? Alexandre perguntou, surpreendendo-me. Qual é a sua mágoa não resolvida? Não esperava ter que participar do exercício, mas seria injusto pedir vulnerabilidade sem oferecer a minha em troca. Sinto que falhei com vocês. Confessei, minha voz tremendo ligeiramente. Não em criá-los. Vocês se tornaram adultos decentes, trabalhadores, honestos. Mas falhei em garantir que permanecessem conectados, que a família continuasse sendo um refúgio, não uma obrigação ocasional. Lágrimas vieram aos meus olhos, pegando-me desprevenida. E depois que Pedro partiu, me fechei em meu próprio luto, sem perceber que vocês também estavam sofrendo, cada um à sua maneira. Em vez de nos aproximarmos na dor, nos afastamos ainda mais. Elisa levantou-se e veio até mim, ajoelhando-se ao meu lado e apoiando a cabeça em meu colo, como fazia quando criança. Não foi culpa sua, mãe. Todos nós fizemos escolhas. Sim, concordei, acariciando seus cabelos. Todos fizemos escolhas. E é por isso que o tema de hoje é o perdão. Porque precisamos perdoar a nós mesmos e uns aos outros pelas escolhas que nos afastaram. Amanhã prosseguiu com mais revelações, lágrimas e, finalmente, risos. Era como se uma represa tivesse se rompido, liberando não apenas a dor represada, mas também a possibilidade de cura. Quando os netos retornaram do pomar, carregando cestas com jabuticabas e goiabas maduras, encontraram-nos mais leves, mais autênticos uns com os outros. Não era uma transformação completa. Anos de padrões estabelecidos não se desfazem em uma manhã. Mas era um começo. Após o almoço, propus a segunda atividade do dia: escrever cartas de perdão. Não necessariamente para entregá-las, mas como um exercício de libertação. Cada um escreverá 3 cartas, expliquei. Uma perdoando alguém que os magoou, uma pedindo perdão a alguém que magoaram, e uma, a mais importante, perdoando a si mesmo. Distribuí papel e canetas, e cada um encontrou um lugar tranquilo na casa, ou no jardim para escrever. Dei-lhes 1 hora, tempo suficiente para reflexão profunda, mas não tanto que permitisse racionalizações excessivas. Vi Alexandre sentado sob a jabuticabeira, caneta em punho, olhando para o papel em branco por longos minutos, antes de finalmente começar a escrever furiosamente. Rodrigo escolheu o antigo escritório de Pedro, cercado pelos livros e memórias do pai. Elisa sentou-se na varanda dos fundos, onde o som dos pássaros criava uma trilha sonora suave para seus pensamentos. Helen e Roberta escreveram lado a lado na sala, ocasionalmente trocando olhares significativos. Os adolescentes após protestos iniciais. Isso é muito profundo, vó. Surpreendentemente mergulharam na tarefa com seriedade inesperada. Quanto a mim, sentei-me em meu quarto, diante da fotografia de Pedro na mesa de cabeceira. Minha primeira carta foi para ele. Não porque precisasse de perdão, mas porque precisava perdoá-lo por ter me deixado. Um ressentimento irracional que nunca havia admitido abertamente. A segunda foi para meus filhos, pedindo perdão pelas vezes em que não fui a mãe que precisavam. E a terceira, a mais difícil,
foi para mim mesma. Quando o tempo acabou, reuni todos novamente na sala. Não pedirei que compartilhem o conteúdo das cartas, esclareci. Isso é pessoal. Mas gostaria que cada um dissesse como se sentiu, escrevendo-as. Foi mais difícil do que imaginei, Alexandre admitiu. Especialmente perdoar a mim mesmo. Há tantas coisas que faria diferente se pudesse voltar atrás. Mas não podemos, observei. O perdão não é sobre apagar o passado. É sobre criar espaço para um futuro diferente. Eu chorei, confessou Rodrigo sem vergonha. Não chorava assim desde o funeral do pai. Havia tanta coisa acumulada. Um por um, todos compartilharam suas experiências. Mesmo os netos, com sua compreensão mais limitada das complexidades adultas, falaram sobre perdoar amigos por pequenas traições, pais por promessas quebradas, a si mesmos por falhas e inseguranças. O que fazemos com estas cartas agora? Hugo perguntou, dobrando cuidadosamente seu papel. Isso depende de vocês, respondi. Podem guardar, podem entregar às pessoas mencionadas ou, Giovanni incentivou curioso. Ou podem queimá-las como um símbolo de libertação. Mostrei uma pequena fogueira que havia preparado no centro do jardim, protegida por pedras. Às vezes, liberar algo para o universo é mais poderoso que guardá-lo. Para minha surpresa, foi Alexandre quem primeiro se levantou. Prefiro queimar, ele disse, dirigindo-se ao jardim. Um por um, todos o seguiram. Formamos um círculo em torno da pequena fogueira, que acendi com cuidado. O fogo crepitava suavemente na tarde ensolarada, as chamas dançando com uma vitalidade quase hipnótica. Antes de queimar sua carta, sugeri, cada um poderia dizer uma palavra, apenas uma, que represente o que está liberando hoje. Alexandre foi o primeiro. Controle, ele disse, colocando sua carta nas chamas e observando-a ser consumida. Medo, disse Elisa, fazendo o mesmo. Ressentimento, foi a escolha de Rodrigo. Julgamento, disse Helen. Expectativas, escolheu Roberto. Raiva, disse Hugo, surpreendendo a todos com sua honestidade. Solidão, foi a palavra de Giovanni. Inadequação, Davi sussurrou, quase inaudível. Quando chegou minha vez, olhei para minha família reunida, seus rostos iluminados pelo fogo e pela vulnerabilidade compartilhada. Arrependimento, disse finalmente, libertando minha carta para as chamas. Ficamos em silêncio, observando o fogo transformar nossas palavras escritas em cinzas e fumaça que se elevava para o céu azul. Havia algo profundamente ritualístico naquele momento, como se estivéssemos não apenas queimando papel, mas realmente nos libertando de fardos invisíveis. Agora, disse suavemente, quando a última carta havia se transformado em cinzas, sugiro algo diferente. Vamos entrar na casa, cada um encontrará um lugar confortável e teremos meia hora de silêncio completo, sem falar, sem fazer nada específico. Apenas existir no momento presente, deixando que tudo o que surgiu hoje encontre seu lugar dentro de nós. Surpreendentemente, não houve protestos. Até mesmo os adolescentes, normalmente avessos a qualquer forma de quietude, pareciam entender a necessidade desse momento. Durante aquela meia hora de silêncio, caminhei silenciosamente pela casa, observando minha família. Alexandre sentado na poltrona de Pedro, olhos fechados, respiração profunda. Rodrigo à janela, observando o jardim com um olhar distante. Elisa deitada no tapete da sala, como fazia quando criança, olhando para o teto. Os netos, inicialmente inquietos, gradualmente sucumbindo à quietude, descobrindo talvez pela primeira vez o valor do silêncio.
Quando o tempo acabou, não precisei anunciar. Um por um, eles foram emergindo de seus estados meditativos, reencontrando-se na cozinha, onde comecei silenciosamente a preparar o jantar. Sem que eu pedisse, cada um encontrou uma maneira de ajudar. Picando legumes, pondo à mesa, preparando suco. O jantar daquela noite foi diferente de qualquer refeição que havíamos compartilhado até então. Havia uma qualidade quase sagrada no ar, como se estivéssemos participando de uma comunhão, não apenas comendo juntos. As conversas eram mais pausadas, mais reflexivas. Falamos sobre memórias felizes, sobre sonhos para o futuro, sobre pequenas alegrias do cotidiano que frequentemente passam despercebidas na correria da vida moderna. Sabe, vó, Davi comentou enquanto ajudava-a recolher os pratos. Nunca pensei que ficar sem celular por alguns dias fosse ser legal, mas estou gostando de verdade. É porque estamos realmente presentes uns para os outros. Respondi, tocada por sua observação. Sem distrações, sem escapismos, apenas nós, aqui e agora. Mais tarde propus uma atividade final para o dia. Assistir juntos a um velho álbum de vídeos de família que Pedro havia cuidadosamente compilado ao longo dos anos. Filmagens em Super 8 que ele havia convertido para VHS e que depois converti para DVD. Acomodamo-nos todos na sala, as luzes diminuídas, enquanto imagens do passado dançavam na tela da pequena TV. Alexandre aprendendo a andar, Rodrigo em seu primeiro dia de escola, Elisa perdendo um dente da frente. Aniversários, natais, formaturas, casamentos. Uma história visual da nossa família. O mais tocante foi ver como Pedro aparecia em tantos momentos, não apenas como figura central, mas frequentemente como o homem atrás da câmera. Sua voz ocasionalmente audível, dirigindo, elogiando, rindo. Ele estava sempre lá, murmurou Alexandre, sua voz embargada. Mesmo quando estava trabalhando, estudando, ocupado, ele estava presente de verdade. Sim, concordei, sentindo a familiar mistura de saudade e gratidão que sempre me visitava quando pensava em Pedro. Ele acreditava que a vida era feita de momentos e que perder esses momentos era o verdadeiro fracasso. Quando os vídeos terminaram e a tela ficou azul, ninguém se moveu imediatamente. Era como se quiséssemos permanecer um pouco mais naquele espaço onde passado e presente se entrelaçavam, onde éramos simultaneamente quem fomos e quem nos tornamos. Acho que entendo agora, Alexandre disse finalmente, quebrando do silêncio. O que você está tentando nos ensinar esta semana? E o que seria? Perguntei. Que a verdadeira herança não são coisas, são momentos como este. Conexões, memórias, valores que atravessam gerações. Sorri, sentindo uma onda de alívio e esperança. Exatamente, filho. Bem, ele continuou, levantando-se e estendendo a mão para Helen. Acho que todos precisamos descansar. Foi um dia intenso. Um por um, todos se retiraram, murmurando boa noite e trocando abraços, algo que não faziam espontaneamente há anos. Fiquei sozinha na sala, cercada pelos ecos do dia e por um sentimento crescente de que estávamos no caminho certo. Na manhã seguinte, quarta-feira, o tema era propósito. Após o café da manhã, pedi que todos se reunissem no jardim, onde havia preparado uma surpresa. Hoje, anunciei, faremos algo diferente. Em vez de olharmos para o passado, vamos olhar para o futuro. Cada um de vocês receberá uma muda de árvore para plantar. Árvores? Hugo parecia confuso. Por quê? Porque árvores representam continuidade, crescimento, vida que se estende muito além de nós. Expliquei. Vocês escolherão um local no jardim, plantarão sua árvore e compartilharão com todos qual é seu propósito na vida.
Não sua profissão ou suas metas, mas seu verdadeiro propósito como ser humano. Distribuí as mudas, ipês de diferentes cores, jabuticabeiras, pitangueiras, e deixei que cada um escolhesse seu espaço no amplo jardim. Rodrigo, você começa! Sugeri quando todos estavam prontos com suas ferramentas de jardinagem. Ele ajoelhou-se cavando cuidadosamente o buraco para sua muda de ipê amarelo. Meu propósito, começou pensativo. Acho que sempre foi inspirar. Como professor, tento acender uma chama nos meus alunos, mostrar que o conhecimento é uma porta para infinitas possibilidades. Mas percebi esta semana que esqueci de aplicar isso à minha própria vida. Ele colocou a muda no buraco, acomodando-a com cuidado. Quero voltar a me inspirar também, a viver com curiosidade e entusiasmo, não apenas existir. Um propósito digno, comentei, enquanto ele regava sua árvore recém-plantada. Elisa foi a próxima, escolhendo uma pitangueira. Meu propósito sempre foi cuidar, ela disse, trabalhando a terra com movimentos seguros. De Davi, dos meus clientes no escritório, de vocês quando possível. Mas esqueci de cuidar de mim mesma no processo. Ela posicionou a muda com ternura. Quero encontrar equilíbrio, continuar cuidando dos outros sem me anular, sem me tornar invisível novamente. Um por um, todos compartilharam seus propósitos enquanto plantavam suas árvores. Alexandre falou sobre construir um legado que fosse além de bens materiais. Helen mencionou criar um lar verdadeiro, não apenas uma casa bonita. Roberta falou sobre sabedoria e transmissão de conhecimento às novas gerações. Os netos, embora inicialmente hesitantes e um pouco envergonhados, surpreenderam-nos com sua profundidade. Davi falou sobre justiça e igualdade. Hugo, sobre descobrir sua própria voz em meio às expectativas dos outros. Giovanni, o mais novo, simplesmente disse: "Quero fazer as pessoas sorrirem", o que arrancou sorrisos de todos nós. Quando chegou minha vez, plantei uma jabuticabeira próxima à antiga, que estava envelhecendo. Meu propósito, disse, sentindo o peso e a leveza daquele momento, sempre foi nutrir. Não apenas com comida, mas com amor, valores, exemplos. Agora, na minha idade, vejo que meu propósito final é garantir que vocês continuem conectados, mesmo quando eu não estiver mais aqui. Que a família permaneça como um refúgio, um porto seguro para todos. Depois que todas as árvores estavam plantadas, fizemos uma pequena cerimônia, regando cada uma delas juntos, como uma família unida em propósito, mesmo que cada um seguisse seu próprio caminho. Estas árvores crescerão lentamente, observei olhando para as pequenas mudas que um dia se tornariam majestosas. Assim como o propósito, não é algo que realizamos da noite para o dia, mas algo que cultivamos ao longo de uma vida inteira. A tarde trouxe outra atividade relacionada ao propósito. Cada um deveria criar uma caixa de visão, uma colagem tridimensional dentro de uma caixa de sapato, representando visualmente seus sonhos e aspirações para os próximos anos. Espalhei pela mesa da sala revistas antigas, tesouras, cola, cartolinas coloridas e pequenos objetos que poderiam ser incorporados às colagens. Explicando que não se tratava de um exercício artístico, mas de um mergulho em nossos desejos mais profundos, deixei que cada um trabalhasse em sua caixa por cerca de 2 horas. Os resultados foram fascinantes. A caixa de Alexandre, sempre tão focado em sucesso profissional, surpreendentemente continha principalmente imagens de família, natureza, momentos de tranquilidade. Acho que já tenho sucesso suficiente, ele explicou quando todos compartilhavam suas criações. O que realmente quero agora é tempo. Tempo com minha esposa, com meus filhos,
com vocês. A caixa de Rodrigo mostrava uma mistura de aventura e aprendizado. Montanhas para escalar, livros para ler, culturas para explorar. Percebi que passei tanto tempo lamentando-se o que não tinha que esqueci de aproveitar tudo que está disponível para mim. Ele explicou. Elisa criou uma caixa vibrante, cheia de cores e possibilidades. Isso representa minha vida além da maternidade, ela disse. Não que ser mãe não seja maravilhoso, mas preciso redescobrir quem sou além desse papel. As caixas dos netos refletiam sonhos típicos da juventude, sucesso, viagens, experiências, mas também, tocantemente, incluíam elementos de família e conexão. A caixa de Helen mostrava uma surpreendente ênfase em simplicidade e autenticidade. A de Roberta, sabedoria e aceitação do envelhecer com graça. Minha própria caixa era simples. Fotografias da minha família reunida, feliz, conectada. Um jardim florescendo, livros bem lidos, pequenos prazeres do cotidiano. E no centro, uma fotografia de Pedro e eu, jovens e sorridentes, simbolizando o amor que foi e continuará sendo a base de tudo. À noite, depois do jantar, sentamos na varanda sob um céu estrelado. A conversa fluía naturalmente agora, sem a tensão dos primeiros dias. Falávamos sobre sonhos, medos, esperanças, como uma família deveria falar. Sabe, mãe? Alexandre comentou enquanto observávamos as estrelas. Nunca pensei que diria isso, mas estou feliz por ter vindo, por ter aceitado o seu desafio. Eu também, concordou Rodrigo. Precisávamos disso mais do que imaginávamos. Todos nós, acrescentou Elisa segurando minha mão. Olhei para meus filhos, agora adultos com cabelos grisalhos e linhas de expressão que contavam histórias de risos e preocupações. Vi neles ecos das crianças que foram, dos adolescentes que testaram limites, dos jovens adultos cheios de sonhos e incertezas. E vi também algo novo emergindo. Uma reconexão com seus verdadeiros eus, com os valores que haviam sido temporariamente obscurecidos, mas nunca completamente perdidos. Ainda temos 2 dias pela frente. Lembrei suavemente. Amanhã falaremos sobre gratidão e sexta-feira sobre legado. E então, no sábado... No sábado você nos dirá sua decisão sobre a herança. Alexandre completou. Embora, honestamente, isso pareça menos importante agora do que parecia há 5 dias. Sorri, sentindo uma profunda satisfação. Talvez a lição já estivesse sendo aprendida, independentemente do que aconteceria com a casa ou o dinheiro. Vamos viver um dia de cada vez, sugeri. Ainda há muito a descobrir, tanto sobre nós mesmos quanto uns sobre os outros. Quando todos se retiraram para dormir, permaneci um pouco mais na varanda, sozinha com minhas reflexões e o céu estrelado. Estamos conseguindo, Pedro, murmurei para a noite. Nossos filhos estão encontrando o caminho de volta. E em algum lugar, entre as estrelas e a brisa noturna, quase pude sentir sua presença, seu sorriso, sua aprovação. Aquela semana mudou nossa família para sempre. Hoje, aos 72 anos, vejo meus filhos e netos reunidos regularmente em minha casa. Não por obrigação, mas por escolha. A disputa pela herança se transformou numa celebração da verdadeira riqueza que temos, nossos laços familiares. Quanto à minha decisão final sobre a casa e os bens, decidi mantê-los em um fundo familiar que beneficia a todos, mas só pode ser acessado para momentos significativos que nos unam. Uma herança viva, não dividida, mas compartilhada. A lição mais importante que dei aos meus filhos não foi sobre dinheiro, mas sobre valores. E agora, compartilho essa lição com você. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like
e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para mais histórias de vida que transformam. E me conte nos comentários: qual lição você deixaria como sua maior herança para sua família? Lembre-se, a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas nos laços que cultivamos.